Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Eu vou estar orando nesse momento. Você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Eu vou estar lendo 3, do 7 até o 20. 7 até o 22. 7 até o 22. 7 até o 22. Vamos estar orando nesse momento? Pai, em nome de Jesus, Deus, Senhor, venha falar poderosamente a esse coração, Pai. Trabalha nessa mente, nesse coração. Toma essa vida nas tuas mãos, Senhor, que não venha ser eu, mas o Senhor a falar, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Trabalha poderosamente na vida dessa pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, transformação, libertação para essa pessoa que está assistindo, Deus. Fala tremenda e poderosamente para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na Apocalipse é a carta de 7 igrejas, né? Mas hoje eu só vou falar de 2. Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia e Filadélfia. Primeiro vem a Filadélfia, depois vem a Laodiceia. Vamos lá. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, como servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi Filadélfia. Agora vamos ler a carta à igreja de Laodiceia. Presta atenção aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eram 2 igrejas aqui, Filadélfia e Laodiceia. Que eu fiz o esboço quando eu fui dar a palavra lá, a palavra lá na igreja que eu congrego. E assim, Laodiceia e Filadélfia. Quem você é? Qual estamos encaixando? Laodiceia, eu vou ler aqui que eu escrevi, tá? Com as minhas palavras. Laodiceia significa julgamento do povo. Filadélfia significa amor fraternal. Igreja de Laodiceia. Cabeça de crente e coração de ímpio. A igreja está em condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Saia da sua zona de conforto. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3,18. Igreja de Filadélfia, forte como a pedra, em direção à porta. Apocalipse 3,8. Conheça as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Conheça as tuas obras, eis que nem conheça as tuas obras, eis que nem és quente nem frio. Isso aí é para a igreja de lá. Eis que nem és quente nem frio. Nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Apocalipse 3,15. Isso aqui é da igreja de Laodiceia também. E o que eu acabei de ler é da Filadélfia. Quando o Senhor disse para a igreja de Laodiceia que conhecia suas obras, Jesus queria dizer que tinha profundo conhecimento do estado dessa igreja. E o que ele viu, nada lhe agradou. Jesus, ele exorta quem ele ama. E ele aqui está exortando a igreja de Laodiceia. Porque, como eu disse, Laodiceia significa julgamento do povo. Laodiceia significa uma igreja, cabeça de crente e coração de ímpio. A igreja está em condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Saia da sua zona de conforto. Aonde você se encontra? Você, Filadélfia ou Laodiceia? Quem você é? Deus, ele exorta quem ele ama e que ele está exortando a igreja de Laodiceia. Quando o Senhor disse para a igreja de Laodiceia conhecer suas obras, Jesus queria dizer que tinha profundo conhecimento do estado dessa igreja. E o que ele viu, nada lhe agradou. A carta aos laodicenses não contém nenhum elogio, nem críticas por ensinos falsos ou imoralidade. O problema dos laodicenses era que eles não eram nem frio nem quente. Eles não tinham a frieza da hospitalidade ao evangelho, ou rejeição da fé, mas também não tinham o zelo e o fervor. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, nem engano. Não há na carta a menção dos hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível e apática. Nem é quente, e nem é frio e nem quente. Como diz aqui, vomitar-te-ei. Era uma igreja assim. A igreja de Laodiceia era a igreja assim. Não está diferente de muitas igrejas no dia de hoje. Ei, que você não seja Laodiceia. Que você seja Filadélfia. Como vai falar? Filadélfia significa forte como a pedra. Significa amor fraternal. Uma igreja que tinha amor pelo povo. Era uma igreja quente. Era uma igreja que tinha um fervor espiritual. A igreja de voltando a falar da igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia não possuía suprimento de água. A igreja de Laodiceia não possuía suprimento de água próprio, mas tinha de ser servida por arqueduto, que vinha de Herápolis. E Colossos. A água de Colossos era muito gelada e de Herápolis era muito quente. Mas como percorria uma distância muito grande, nem chegava fria e nem quente, mas chegava morna. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber. Dessa forma, a igreja de Laodiceia não estava oferecendo nem refrigério para o cansaço espiritual e nem cura para o doente espiritual. Era totalmente ineficaz e assim desagradável ao Senhor. As águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Aquela igreja que é morna, que é fria, que não serve para nada. Aquele crente que é morno, que é frio, que não serve para nada. E tem frieza espiritual, que é apatia. É uma igreja que você entra, você não sente nada, você acha que o problema está em você. Mas às vezes o problema não está em você, está no lugar onde você está, que é frio, que é morno, e Deus vai vomitar. Ei, cristão, conserte-se. Não seja Laodiceia, seja Filadélfia. Se você está morno, está frio, Deus vai vomitar-te. Que você possa ser Laodiceia, que você possa ser Filadélfia, uma igreja quente, uma igreja onde sente-se a presença de Deus, onde não tem apatia espiritual, onde se sente o fervor, onde se sente o espiritual, onde se sente a presença de Deus assim que você entra. Porque tem igrejas que você não sente a presença de Deus, você vê frio, Deus já saiu do lugar, ó.
há muito tempo. Ah, mas a igreja tem pouco membro. Não, a igreja pode ser cheia, pode estar com frieza espiritual do mesmo jeito. Não tem nada, não está dizendo isso aqui. Não está dizendo isso aqui. Talvez nenhuma das 7 cartas seja mais apropriada à igreja do final do século XX e do século XXI do que esta. Ela retrata nitidamente a religiosidade respeitável e nominável, num tanto sentimental e superficial, tão difundida entre nós atualmente. Nosso cristianismo é frouxo e anêmico. Desconfio que não seja pequeno o número de pessoas em nosso país que acreditam que não fazer nada de mal é suficiente para que Deus esteja satisfeito. Essa é uma das mais diabólicas mentiras que afetam a vida dos cristãos. Para agradar o coração de Deus, não basta afastar-se do mal, é preciso aproximar-se do bem. Podemos passar verniz de crente em nossas vidas, até convencer as pessoas de que somos super crentes, mas não vamos conseguir enganar a Deus, que tudo vê e tudo conhece. Não adianta que eu e você a gente não engana a Deus. Não adianta eu vim aqui gravar um vídeo, irmão, isso aqui. Não adianta. Eu posso enganar vocês, mas a Deus eu não estou enganando. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem é Laodiceia e quem é Filadélfia. Quem dera se fosse frio ou quente. É mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A diferença é pior do que frieza. Jesus disse em Mateus 5,37: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por ser morna, a igreja de Laodiceia estava a ponto de ser vomitada pelo Senhor. O termo vomitar no grego, emeu, cuspir ou vomitar, esse termo é que se deriva o vocábulo moderno emético, um agente que causa vômito. Ser morno e ser cego, a verdadeira condição de alguém. Assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente ao seu estado espiritual. A enérgica expressão de Cristo é aversão. Ele repudiará totalmente aquele cuja ligação com ele é puramente nominal e superficial. Só diz que tem nome, tem cara de crente, tem jeito de crente, mas não é crente. Anda como crente, veste como crente, mas é um laodiceano, Laodiceia, uma igreja fria, uma pessoa apática, uma pessoa que tem aparência espiritual, mas não é espiritual, uma pessoa que tem aparência de crente, mas não é crente. Ei, Laodiceia, se conserta enquanto há tempo. Saia dessa frieza espiritual, saia dessa mornidão, dessa cegueira, senão Jesus vai te vomitar. A palavra de Deus está dizendo aqui. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu estou falando para crentes aqui, crentes que são laodiceanos, crentes que têm a vida espiritual apática. Se conserta enquanto há tempo. O auto-engano é uma grande tragédia. Laodiceia considerava rica e era pobre. Tem muita gente assim. Porque eu sou melhor do que fulano, porque na minha igreja é assim, porque a minha igreja é cheia. Igreja cheia não significa que a igreja tenha condição espiritual boa. E também igreja que tem poucos membros não significa que a igreja tenha condição espiritual boa. Tem igrejas que são lotadas, são cheias, mas são igrejas que são frias espiritualmente. São pessoas frias, apáticas. Cara de crente, aparência de crente, mas é frio, é morto, é pobre, é nu, pobreza espiritual, não tem mais nada, não tem nada de espiritual na pessoa. A pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa está ali se enganando, porque enganando a Deus não está, porque ninguém engana a Deus. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocava diante dela uma porta aberta. O fariseu equivocadamente deu graças a Deus por não ser como os demais homens. Pessoas soberbas. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. Eu não sou igual fulano. Vamos supor, uma pessoa de uma igreja que é em Zona Sul, assim, ou até mesmo na Baixada Fluminense, em comunidade. Tem crente que é assim, né? Que é soberbo, que se acha muito mais espiritual do que os irmãos. Eu sou, eu faço, eu posso, se aconteça. Irmão, acorda para a vida. Você não faz, você não é, você não pode se Jesus não está no controle. Você não pode, você não faz, você não é nada. Sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não podemos fazer nada.
Muitos no dia do juízo vão estar enganados. Em Mateus 7, 21, 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: mas Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidades. Ou em versões diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Imagine Jesus falando para você: malditos. Eu não quero que Jesus fale para mim. Malditos. Nós temos que nos analisar para ver se estamos igual essa igreja de Laodiceia aqui. Crentes, servos de Deus, frio, morno, morno, nu, frio, apático espiritualmente. Nós temos que nos analisar para saber se estamos igual a condição dos laodicenses aqui. Para Deus não nos vomitar. Não vomitar, não se apartar de nós, não largar de mim e de você. Que você se conserte se você está em condição laodiceana. Igual a igreja de Laodiceia aqui. Que era uma igreja que não tinha suporte espiritual, uma igreja que não dava suporte espiritual para os servos dele. Era uma igreja fria, era uma igreja onde pessoas que precisavam ir para ser curadas não eram curadas. Pessoas que precisavam para ir ser libertas não eram libertas. Pessoas não aceitavam Jesus, a igreja não andava. Era uma igreja morna, uma igreja fria. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. A respeito de si mesma, a igreja de Laodiceia avaliava a si mesma segundo os padrões de riqueza material, pois estava imersa na mentalidade do mundo. Tem muitas igrejas que estão assim, imersas na mentalidade do mundo. Falam de Jesus, diz que pregam a palavra, mas estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Estão na condição laodiceana. Aparentemente parece que são Filadélfia, mas não são. E acorda, Deus vai vomitar você. Essa igreja tanto estava no mundo como fazia parte do mesmo. Nós fazemos parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Como assim fazer parte do mundo, das práticas do mundo, das coisas que esse mundo tem a oferecer? Praticarmos as mesmas coisas daquelas pessoas que não conhecem Jesus praticam. Nós não somos melhores que elas, não são. Eu e você não somos melhores que elas. Mas nesse vídeo eu estou falando para crente. Para crente que tem a mentalidade do mundo. Para pessoa que aceitou Jesus, que nem parece que aceitou. Acorda! Saia da condição laodiceana e venha para a condição de Filadélfia, que já eu vou falar. Essa igreja tanto estava no mundo como fazia parte do mesmo. Por essa razão, era totalmente ignorante a sua verdadeira situação espiritual. Não podemos ser ignorantes da nossa verdadeira condição espiritual. Nós temos que analisar. Analise, né, como diz na Bíblia, o homem a si mesmo. Ali fala esse versículo fala da ceia, mas esse versículo também pode ser usado para outras coisas que nós temos que nos analisar na Bíblia. Nós temos que analisar a nossa vida. Nós temos que analisar. Por ser a cidade de Laodiceia uma cidade rica e orgulhosa, os cristãos contraíram a mesma epidemia. Ser uma igrejas ricas, pessoas soberbas, orgulhosas, entendeu? O que mais tem por aí? O que mais a gente vê nos dias de hoje? Igrejas assim. Os membros dessa igreja tornaram-se convencidos e vaidosos. Não há nenhuma diferença em relação à igreja atual. Quantas igrejas se julgam melhores que outras por terem melhores condições financeiras? Pensam que por estarem bem melhores localizadas, são superiores das outras. Uma igreja que está numa zona sul acha que é melhor que uma igreja que está numa comunidade. Não é. E não é. Pessoas que estão dentro dessa igreja acham que são melhores e não são. Esse mesmo espírito que agia na igreja de Laodiceia ainda age nos dias de hoje. Ou também tem igreja em comunidade que se acha também, entendeu? Isso não é diferente. Tem a situação da igreja da Zona Sul também. Igrejas que
que são em áreas de Zona Sul e de pessoas que têm dinheiro que se acham melhores do que as outras igrejas. E tem igrejas também em comunidade ou em outros lugares que se acham também. Tem o contrário também, certo? Esse mesmo espírito que agia na igreja de Laodiceia ainda age nos dias de hoje. Em muitas igrejas e ministérios. Muitas igrejas e ministérios. As bênçãos do Senhor são medidas na vida de muitos ministérios. E muitas pessoas, pelo que essas pessoas do ministério possuem. E não por terem uma vida na presença de Deus. Muitos pegam cargos porque é familiar. Muitos pegam cargo porque tem faculdade. Muitos pegam cargo porque tem dinheiro. Não, vou botar fulano no cargo porque fulano tem dinheiro, né? Não vou botar Beltrano porque não tem faculdade, não sabe ler, não sabe escrever. E às vezes é uma bênção, mas Deus está vendo tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que apoderarem da verdadeira vida, vida eterna. Nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava ao dinheiro, como tem muitas igrejas hoje, morna em seu amor à pessoa, morna em seu amor aos outros, morna em muita coisa, mas gostam, do dinheiro. E às vezes até as igrejas também que não têm dinheiro são mornas, são apáticas pessoas. Quando uma pessoa diferente entra na igreja, não abraçam. Eu já tive membro de outras igrejas, de igreja que eu fui, que eu já vi que não abraçaram. Igreja que o pastor falava uma palavrinha, um negocinho, todo mundo ia lá dar o dinheiro. Uma palavra que o cara falava: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu fui numa igreja: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, que eu não vou citar o nome. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Metade das pessoas foram lá, O cara estava interessado em quê? No dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e a autossatisfação. A igreja não tinha consciência de sua condição. Na realidade, era um mendigo cego, sem recurso, vestido de trapos. A palavra nu pode significar insuficientemente trajado. Essa é a visão de Cristo a nosso respeito. Se somos como esses cristãos nominais, não porque eu sou membro da igreja, só de nome, querido, mas quando é para ser crente mesmo, não é. Acorda para a vida, ei, acorda. Que não assume um compromisso fervoroso com Ele, como Jesus, moral e espiritualmente. Tais indivíduos são nus, mendigos e cegos. Eu estou lendo aqui o que eu escrevi, tá? Quando eu fui dar uma pequena palavra lá na igreja que eu congrego. São mendigos porque não têm como comprar seu perdão ou passaporte para o reino de Deus. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar sua pobreza espiritual, nem o perigo espiritual em que se encontram. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te, a única coisa boa em Laodiceia é a opinião da igreja sobre si mesma, ainda assim completamente falsa. Ela tem a pretensão de ter todas as coisas, mas na realidade não tem nada, como muitos crentes hoje, como muitas igrejas hoje. Na verdade, não tem nada. Devido a essa falsa opinião que ela tem de si mesma, o Senhor se coloca diante dela para aconselhá-la. Eles consideravam-se autossuficientes, deveriam humildemente encontrar sua suficiência em Cristo. A vida espiritual de Laodiceia era como bijuteria, cujo aspecto é de semelhança, mas na realidade é falso, sem qualquer valor. Aquela diamante aqui, esse meu cordão, é lindo, é coisa, mas às vezes é falso, sem valor. Ele não é de ouro não, só é bijuteria mesmo. Jesus retratou o reino do céu como um tesouro enterrado em seu campo, que um homem comprou, e como uma pérola de grande valor, que um comerciante comprou com dinheiro. Você vê aí em Mateus 13, 44, 45.
Isso são comparações que descrevem o valor inestimável das bênçãos do reino dos céus. Nesse versículo, Cristo está exortando a igreja que procure as verdadeiras riquezas, ouro refinado pelo fogo, que não perde o brilho. Jesus está indubitavelmente, eita, palavra difícil e grande, né? Usando a linguagem apropriada da mentalidade comercial dos laodicenses. Cristo se compara a um credor. Cristo se compara a um mercador que visita a cidade para vender as suas mercadorias e entra em concorrência com os outros vendedores, aconselhando-os a abandonar os seus antigos vendedores. Diz o mercador divino, e vir negociar comigo. Talvez ele esteja também pensando, no convite de Yahvé. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Tem aqui Isaías 51, 10, 19 aqui, eu acho. Ele está aqui, 1,19. A letra, beleza. Os olhos dos crentes de Laodiceia estavam fechados, devido à doença espiritual que eles haviam adquirido. Ei, será que teus olhos não estão fechados? Será que a igreja não está com o olho fechado? Será que nós não estamos em condição laodiceana? Jesus nos exorta a lavar os olhos com o colírio que ele tinha a oferecer, e não o colírio que a cidade fabricava, pois o colírio que a cidade fabricava era bom para as doenças físicas, mas para a doença espiritual, só o colírio de Cristo, somente Jesus tem um colírio que pode curar a cegueira espiritual, tanto da igreja de Laodiceia quanto da igreja atual. Quanto você ou eu estamos cegos, somente Jesus tem esse colírio para a igreja espiritual. Colírio a gente usa quando a gente está com conjuntivite, quando você vai no oftalmologista, você usa. Mas o colírio espiritual, a cegueira espiritual, somente Jesus pode. Somente Cristo tem o colírio que pode curar a cegueira espiritual. Tanto da igreja Laodiceia como da igreja atual, como eu havia falado antes. Só assim eles poderiam ver o estado deplorável que a igreja se encontrava. A igreja de Laodiceia, quanto à igreja atual, estava infeliz, miserável, pobre, cega e nua. No entanto, não conseguia ver isso. A cegueira espiritual nos impede de ver a verdade, pois como nos fala o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Eu estou lendo aqui o que eu escrevi, tá? Todo aparato de luxo, de vestir o corpo, não vale coisa alguma. O que vale o que vale é um incorruptível traje espiritual. 1 Pedro 3,4, que esconde a nudez. Eu repreendo e disciplino quanto os amo. Ser, pois, zeloso. Arrepende-te, igreja de hoje em dia. Arrepende-te, como se a igreja está igual à igreja de Laodiceia. Arrependa-te enquanto há tempo. Essa igreja morna, infeliz, miserável, pobre, cega e nua, o Senhor dirige uma palavra de extremo amor. O Senhor a chama ao arrependimento. Disciplina é um ato de amor, inegavelmente. E porque anseia salvá-los do juízo final, é que repreende e disciplina. Deus disciplina a quanto ama. O pai e a mãe não disciplinam o filho quando ele está fazendo algo errado. Quando você recebe uma disciplina de alguém, é porque a pessoa te ama, ela está te repreendendo. Então Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia como ele está repreendendo a igreja atual, como está repreendendo eu e você, se nós estamos igual a essa condição laodiceana. Porque qualquer um pode vir a ter, qualquer um pode passar a ser igual a esses laodicenses. E Deus está exortando a mim e a você, se nós estamos assim. Arrependa-se, arrependa da sua frieza espiritual, arrependa enquanto há tempo. Arrependa-te, Jesus te ama, Jesus me ama. Que Jesus possa nos despertar, se nós estamos igual a essa igreja de Laodiceia. Salvá-los do juízo final, que repreende a disciplina. A base da disciplina é o amor, porque ele ama a disciplina. Porque ama nos dá oportunidade de recomeçar. Porque ama está disposto a perdoar-nos. A palavra amor usada aqui no texto é fileu. É o amor de sentimentos, afeições e emoções. Nesse contexto, é a palavra mais importante que Cristo poderia usar. Mas todo esse amor, sem que eles não tomassem duas atitudes básicas, de nada adiantaria. Era necessário, em primeiro lugar, que a igreja deixasse de ser morna e se tornasse uma igreja quente, fervorosa. E a segunda coisa que ela deveria fazer era arrepender-se. Aliás, este é um dos elementos de quase todas as cartas. A chamada ao arrependimento. Exceto Esmirna e Filadélfia não foram chamadas a arrepender-se.
Não que Esmirna e Filadélfia eram uma igreja perfeita, não eram igrejas perfeitas. Mas Jesus estava chamando a atenção aqui para essa igreja aqui que eu estou falando, Laodiceia. E muitas igrejas estão assim, e muitos crentes estão assim. Mas Deus te chama a arrepender-se, arrependa-se. O arrependimento é o ponto-chave para a vida cristã. Sem arrependimento não pode haver mudança na vida da igreja. Tanto que Jesus inicia seu ministério chamando os povos ao arrependimento. Mateus 4,17. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparência, de faz de conta, de mornidão. Ei, nós não podemos ser morno. Nós temos que ser igual a igreja de Filadélfia. Forte como a pedra. A piedade superficial nunca salvará ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Do contrário, Ele nos vomitará. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo. Pelos anos de zelo. Pelos anos de zelo. De zelo. Eu quero ler aqui, em Apocalipse aqui, Tem aqui na igreja, tem aqui na minha Bíblia aqui, Laodiceia. Aqui, Filadélfia, elogio, fidelidade, crítica, nenhuma, correção, nenhuma, julgamento, nenhuma, mas a promessa, uma porta aberta, livramento da grande tribulação, lugar permanente no templo de Deus, um novo nome. Laodiceia, elogio, não tinha nenhum. Crítica, foi indiferente, superestimou sua posição diante de Deus. Correção, arrepender-se e buscar as verdadeiras riquezas espiritual. Julgamento, será expelida da boca do Senhor. Promessa, sentará com o trono de Cristo. A única igreja que Deus não teve elogio, fidelidade. Agora, crítica nenhuma, correção nenhuma e julgamento nenhum. A única igreja assim foi Filadélfia. Que possamos ser Filadélfia. Uma igreja que tem pouca força, mas guardou a palavra de Deus, não negou o nome do Senhor, perseverou até o fim, entendeu? Foi embora, conservou o que tem, que nós possamos ser assim até o fim, possamos ser Filadélfia. Jesus te ama, Ele te chama, e acorda. Jesus, Ele te ama, Ele me ama, que nós possamos, se você até hoje você foi Laodiceia, que você seja Filadélfia. E se você até hoje foi Filadélfia, que você continue Filadélfia, né? Você não passa a ser Laodiceia. Que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Se corrija enquanto há tempo. Ei, comece a se corrigir. Peça ao Senhor, que Deus possa abrir a tua visão. Vou estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha abençoar essa vida que está assistindo esse vídeo. Pai, que até o momento agora, se ela foi uma igreja de Laodiceia, se fomos de Laodiceia, nos perdoa, Pai. Abre os nossos olhos, abre nosso entendimento, que nós possamos passar a ser Filadélfia, Deus. Uma igreja perseverante, uma igreja que é quente, uma igreja que é fervorosa espiritualmente, uma igreja que é cheia da Tua presença, que é cheia do Teu Espírito Santo, que não é perfeita como nenhuma dessas igrejas são, como nós não somos perfeitos, mas que temos pouca força, nós caminhamos, mas se estamos passando por luta, nós caminhamos, independente das coisas, nós estamos caminhando, e caminhe independente das coisas. Que você possa, em nome de Jesus, deixar de ser Laodiceia para ser Filadélfia. Que você possa ser um crente quente, fervoroso, cheio da unção, da glória e do poder de Deus a partir desse exato momento. Se conserte, jejue, ore, busque a Deus, que Ele te ama, Ele te chama. Se conserta, igreja, se conserta. Nós possamos nos consertar dia após dia. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Acorde, que nós possamos nos acordar, para ouvir, não ouvir aqui como eu li, apartai-vos de mim, maldito. Aqui, como eu falei aqui, apartai-vos de mim. Vamos dizer, Senhor, apartai-vos de mim para praticar iniquidade. Eu não quero ouvir isso, você não quer, então se conserte de quanto há tempo. Ei, Filadélfia, Laodiceia, há tempo de se consertar. Filadélfia, continue Filadélfia. Com pouca força, mas vai. Perseverante, mas vai. Vai até o fim, mas vai. E vamos embora, e vamos que vamos. Olhe para o alvo que é Jesus. Nosso alvo é Cristo. É agradar Ele. É fazer a vontade dEle.
Que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus possa abrir a tua visão espiritual. Que Deus possa consertar os teus caminhos em nome de Jesus. Se conserte, faça a sua parte, jejua, ora, lê a palavra, suba um monte. Não é fácil. Porque quando você vai ler a Bíblia acontece um monte de coisa. Mas peça a Deus para Ele jogar por terra todo impedimento. E que Deus te abençoe tremenda e poderosamente, tão somente para a honra e glória e louvor do nome dele. Ele te ama, ele me ama. E o Pai conserta a quem ele ama. Ele exorta a quem ele ama. Se você até hoje foi Laodiceia, se você não tinha enxergado que você é Laodiceia, acorde. Que você se conserte para que você seja Filadélfia. Uma igreja aprovada, uma igreja que vai até o final, uma igreja perseverante. Se conserta. Acorde. Conserta-te. Que Deus abençoe a sua vida tremenda, poderosamente, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor.